Seja bem-vindo a mais um vídeo. Nesse vídeo vamos falar da composição química das células. Nós sabemos que as células são unidades básicas, estruturais e funcionais de todos os seres vivos. De uma forma mais simples, podemos dizer que todo organismo vivo é composto por células, certo? Então, quando se fala da composição química das células, estaremos também a referir à composição química de um organismo vivo. Peço para que se inscreva. Se você querer me pesquisar no YouTube, é só colocar @CNMedic e daí clica em pesquisar. Você vai me encontrar lá sem nenhum problema, se você querer assistir mais vídeos do canal. Então, indo direto ao assunto, os componentes químicos das células podem ser divididos em dois grandes grupos. Esse grupo nós encontramos componentes inorgânicos e componentes orgânicos. Os componentes inorgânicos são compostos por água, certo? E a água nós encontramos dois átomos de hidrogênio e um átomo de oxigênio. E daí encontramos sais minerais. Sais minerais são íons. Os íons podem ser cátion ou ânion, certo? Podemos dizer que os sais minerais são elementos químicos simples. Simples por quê? Porque são aqueles elementos que nós encontramos na tabela periódica. Ainda vamos demonstrar quais são os elementos que fazem parte dos sais minerais ainda nesse vídeo. Então se inscreva e ajuda a crescer o canal. Daí nós temos aqui componentes orgânicas. Componentes orgânicas são moléculas que se formam pela junção de sais minerais com carbono. Então significa todos os componentes orgânicos nós encontramos átomo de carbono, certo? Na sua composição. Mas não significa que todos os compostos ou moléculas que têm átomo de carbono são orgânicas, mas sim todas as moléculas orgânicas contêm átomo de carbono na sua composição, certo? Então significa que as moléculas orgânicas é junção de sais pelo átomo de carbono. Então, esses sais que são elementos simples, eles vão se juntar com o carbono formando moléculas orgânicas. Nós temos aqui primeiro sobre componentes químicos inorgânicos das células. Nós já falamos da água. A água, ela se encontra cerca de 70% do organismo humano, por exemplo. Daí que sabemos que a água é composta por hidrogênio e oxigênio. Então, os sais minerais, nós falamos que são elementos simples da tabela periódica, certo? Então, os sais mais abundantes no organismo são esses que pode ser simplificado com a sigla CHONPS. Ou por outro, temos aqui carbono, hidrogênio, oxigênio, nitrogênio, fósforo e enxofre. Esses são sais mais abundantes no organismo humano. Por isso que só a água é composta de 70% do peso total do organismo, onde nós encontramos hidrogênio e oxigênio. Ou por outro, esses sais compõem cerca de 98% do peso do organismo, certo? Então, os restantes sais nós podemos referenciar logo na tabela periódica. Então, nós temos aqui a tabela periódica. Esse todo aqui é o grupo A e o outro é esse aqui que é o grupo B. Então, nós vamos começar com os elementos ou sais que fazem parte do grupo A que se encontra no organismo humano. Começamos com o hidrogênio, lítio, sódio e potássio. Esse se encontra no organismo. São 4 no primeiro grupo. E no segundo grupo nós encontramos o magnésio, cálcio e estrócio. Encontramos também no organismo. Daí vamos para o terceiro grupo A. O terceiro grupo A nós encontramos só o alumínio, certo? E o grupo 4A nós encontramos o carbono, o silício e o chumbo. São 3 elementos do quarto grupo A.
E no quinto grupo A, nós encontramos o nitrogênio, o fósforo e o arsênio. São 3 elementos do quinto grupo A. Enquanto no sexto grupo, nós encontramos o oxigênio, o enxofre e o selênio. Também fazem parte do organismo humano. E, por fim, nós temos o sétimo grupo A, encontramos o flúor, o cloro, o bromo e o iodo. Então, esses são elementos que fazem parte do organismo vivo do grupo A. Já no grupo B, nós encontramos o molibdênio, manganês, ferro, cobalto, cobre e o zinco. Esses são os elementos que fazem parte do corpo humano. No total, são cerca de 28 elementos, certo? São 28 elementos que fazem parte do organismo humano. Num total de 118. Então, são 28 elementos que fazem parte do organismo humano, certo? Então, esses elementos têm sua importância e função no organismo. Então, nesse vídeo não vamos falar muito de forma detalhada, mas vou demonstrar aqui qual é a importância de alguns elementos. Por exemplo, nós temos aqui cálcio. O cálcio é muito importante no esqueleto e dente, e também no sangue. Na deficiência do cálcio, nós podemos ter raquitismo, cárie, problema sanguíneo. E fonte de cálcio é carne e laticínio, certo? Temos aqui cloro e sódio. Cloro e sódio é importante no sangue e linfa. Na deficiência ou na falta de cloro e sódio pode provocar fadiga muscular e desidratação. Como fonte nós encontramos sal e carne. Então, da mesma maneira que eu estava a falar aqui, você pode fazer a mesma jogada para terminar os outros sais. Nós temos fósforo, potássio, flúor, ferro e iodo. Além disso, se você está a gostar do vídeo, se inscreva e comenta aí que precisa saber mais sobre esses sais para eu fazer um vídeo específico falando de todos os sais que demonstrei anteriormente. Então, daqui vamos falar de componentes químicos orgânicos das células. Nos componentes químicos orgânicos das células, nós encontramos componentes simples que dão origem a componentes macros. Podemos chamar de macromoléculas, certo? Os simples é que dão origem a componentes macromoléculas. Por exemplo, ossos. Ossos dá origem a carboidratos glicídios, certo? São dados através de ossos. Ossos podemos chamar de monossacarídeos, certo? Monossacarídeos. Então, os monossacarídeos podem ser também designados por ossos, enquanto carboidratos glicídios podemos também designar por osídeos. E osídeos podem ser oligosacarídeos ou então polissacarídeos, certo? Nós podemos encontrar osídeos em forma de oligosacarídeos e polissacarídeos. Também vamos ter um vídeo específico falando sobre carboidratos. Então, você vai ter que se inscrever para não perder esse vídeo. Daí nós temos ácidos gordos. Os ácidos gordos são aqueles que dão origem a lipídios, certo? Lipídios são formados através de ácidos gordos. Esse lipídio podemos chamar de gorduras. Então, o organismo humano tem gordura. Daí temos aqui nucleótidos ou nucleotídeos, dão origem a ácidos nucleicos, certo? E nos ácidos nucleicos nós encontramos RNA e DNA. Então, esse DNA e RNA é formado através de nucleotídeos, certo? E por fim, nós encontramos aminoácidos. Aminoácidos dão origem a proteínas e enzimas, pois enzimas também são proteínas. E outra classe que poderíamos falar ainda ou referenciar são as vitaminas. Vitaminas também faz parte de macromoléculas. Então, essa é a composição química orgânica das células. E cada item que nós mencionamos aqui, vamos falar em outro vídeo. Só para não perder, você vai ter que se inscrever. Por exemplo, nos ossos, nós vamos falar de estrutura de ossos, polihidroxicetoses ou
aldoses. Então, temos que falar num vídeo específico para que esse vídeo não seja mais complexo. E, por fim, vamos falar de componentes químicos das células de uma forma mais resumida. Nós encontramos substâncias inorgânicas, que são moléculas pequenas, onde encontramos água, que é composta por hidrogênio e oxigênio. Daí encontramos sais minerais, que no total são cerca de 28 sais, e daí encontramos aqui substâncias orgânicas, que são moléculas complexas formadas por cadeia carbônica. Nós já falamos lá que nas substâncias orgânicas nós encontramos o elemento principal, o carbono. Também vamos falar por que o carbono é mais importante nas moléculas orgânicas, certo? Uma das razões é porque o carbono consegue fazer 4 ligações, é estável e também muito mais que vamos falar nos próximos vídeos. Nessas substâncias orgânicas nós encontramos glicídios, que também são carboidratos, também podemos dizer são osídeos. Encontramos lipídios, que também podemos falar de gorduras. Encontramos proteínas, encontramos vitamina e ácidos nucleicos, que temos aqui DNA e RNA. Então, de uma forma mais simples, essa é a composição química do organismo. Se você gostou do vídeo, por favor, peço para que se inscreva. E quanto à sua distribuição, nós temos aqui água, se distribui cerca de 70 a 85% no organismo. Daí temos proteínas, também cerca de 10 a 15%. Lipídios, cerca de 2 a 3%. Carboidrato, cerca de 1%. Ácidos nucleicos, RNA e DNA, cerca de 1%. E outras substâncias, cerca de 1%. Então, essa é a disposição geral de moléculas orgânicas. Se gostou da ideia, por favor, peço para que se inscreva, ative o sino de notificação, deixe seu like. E se querer pesquisar mais sobre esse canal, é só pesquisar aí através de @CiênciasMedics e daí clica em pesquisar. É tudo para o vídeo de hoje. Até o próximo vídeo.